Olá a todos, a todas, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Marcos Vinícius, sou professor de Geografia e tenho a honra de estar aqui no lançamento do livro Gravidez Eterna ou Problemas do Mundo. Estou aqui com o autor, aqui do nosso lado, Adriano Albuquerque Gomes. Temos também a professora Aldemanda e o meu melhor, eterno, incrível voto, o nosso vereador da cidade de São Paulo, Eduardo Suplicy. Eu passo a palavra agora para o Adriano fazer as apresentações e a gente começar esse bate-papo. Bom, então eu sou Adriano Albuquerque Gomes, hoje estou lançando meu segundo livro. Nasci em Manaus e vim para São Paulo em 1999. E eu não sei se eu começo a contar um pouquinho só do livro, acho que eu já começo, né? Certo. Então, esse livro, ele nasceu de uma grande angústia, né? A angústia, ela começa a se enriquecer em mim mais ou menos em 2003, com a guerra do Iraque. O Bush queria, porque queria a todo preço invadir o Iraque, né, atrás de armas químicas, quando na verdade não tinha nada. Mas enfim, a ONU proibiu, mas o Bush foi lá e invadiu o Iraque, né? E isso gerou em mim uma revolta muito grande. Além desse acontecimento internacional, eu vivia também pensando na questão da grande experiência da fome, né? Essa experiência da fome era vivida no Brasil, era vivida na África e em outros lugares do mundo, mas essa notícia da fome, ela mexia bastante comigo, né? E eu pensava, como que a humanidade pode ser tão difícil assim? Como que o mundo pode conviver com a fome, né? Que é algo muito difícil de ser vivido. E no Brasil a gente sabe que desde Dom Pedro essa história da fome no Brasil acontece, né? Até em 2002, né? A gente sabe que até em 2002 a história da fome no Brasil é algo muito marcante. Marcou bastante a minha vida e me fez pensar bastante na humanidade, né? Então, esses acontecimentos internacionais, todos eles, e também acontecimentos nacionais, eles foram um retrato da perversidade para com os pobres, né? Para com as pessoas que mais sofrem. Então, me veio a seguinte questão: o que fazer, né? O que eu posso fazer? Na época, isso já era mais ou menos lá para 2005. Eu estava estudando na USP, fazia filosofia na USP e eu não sabia o que fazer, né? Bastante ocupado, estudando, só que me veio a ideia de escrever um livro, né? Agora, esse livro, ele teria exatamente essa função de expressar para o mundo essa minha angústia, né? Angústia em relação à fome, em relação à guerra, em relação a tudo aquilo que oprime o ser humano e, de maneira muito especial, a tudo aquilo que oprime os seres humanos mais vulneráveis. E aí me veio uma grande ideia, né? Escrever um livro, tá certo, mas o que colocar nesse livro? E aí veio a ideia, criar uma personagem que dissesse para o leitor exatamente isso, né? Que expressasse essa minha angústia. E aí me veio a ideia de construir, né, uma história que mostrasse um ser humano ainda não nascido. E aí me veio a ideia de um feto pensante, um embrião pensante, né? E aí nasce Helena. Helena é exatamente a personagem mais importante do livro, porque, e aí para resumir a história, a ideia do livro, porque senão ninguém vai comprar,
Helena é exatamente a figura principal do livro, por do útero de Letícia. Letícia, claro, é a mãe grávida. Ela está dentro do útero de Letícia, vivendo tudo o que a mãe vive, né? Então, ela vai viver vários acontecimentos, tanto dentro de casa quanto fora de casa, e Letícia vai interpretando isso tudo. De modo que, no final das contas, Letícia em trabalho de parto, mas os médicos simplesmente não vão encontrar nada, porque Helena decide não nascer. Por quê? Justamente por conta dessa angústia em relação a tudo que é injusto no mundo, né? Em relação à velhice, em relação à saúde pública, em relação ao capitalismo, enfim. Então, Helena é isso, expressa isso no livro, né? Então, essa é a ideia geral do livro que eu queria mostrar aqui para vocês, mas eu escolhi Toda vez que eu lançar um livro, eu vou sempre escolher uma figura pública para fazer uma homenagem, mas essa figura pública ela tem que ter uma relação com a história do livro. E eu escolhi uma figura pública para fazer essa relação entre essa figura e a história do livro e a ideia do livro. Eu escolhi um amigo nosso que está aqui presente, que é o Eduardo Suplicy, né? Por quê? Porque eu venho acompanhando a trajetória do Eduardo Suplicy há algum tempo, e ele tem algumas atitudes que Helena teria caso Helena nascesse, né? Eu vou citar dois episódios assim, da situação do cotidiano do Eduardo Suplicy. Em 18 de março de 2015, Eduardo Suplicy era secretário dos Direitos Humanos. Ele observou na porta da Secretaria dos Direitos Humanos que alguns policiais iriam praticar alguma violência, ou talvez até praticar alguma violência com pessoas de ruas, né? Com alguns moradores de rua. Suplicy desce da secretaria, né? Desce do alto do seu gabinete e se impõe lá, né? Ele se impõe para defender aqueles moradores de rua. Dá para citar aqui, inclusive, uma frase do secretário muito bravo com os policiais. Ele disse assim, ó: aqui é a porta do meu gabinete, sou secretário dos humanos e é minha responsabilidade não permitir agressão. Bom, essa é uma atitude. Aí eu pergunto, qual secretário, né, de Estado do município que desceria do gabinete para defender moradores de rua? Né? Quer dizer, essa é uma atitude humana que Helena teria, caso ela nascesse, porque Helena é uma personagem bem crítica, né? É por isso que ela rejeitou o nascimento. Em 25 de julho de 2016, Suplicy apoiou uma ocupação de terra contra uma ordem de reintegração, né? Ele não foi exatamente contra a ordem, porque se trata de uma decisão judicial. Mas o que foi que ele foi contra? Ele foi contra a violência que poderia ter se instalado naquele momento. Então, o que ele fez? Quando ele viu que de um lado, os policiais, né, a tropa de choque, um tanque, e de outro, os moradores, as pessoas do movimento, o que ele fez? Ele se deitou no chão, né? E com essa atitude, ele evitou um ato de violência muito grande que poderia ter acontecido e que nós sabemos, pela história do nosso país, a gente sabe que ocorre essas violências, né? Eu vou ler aqui uma frase também dele que eu colhi de um jornal. Suplicy disse: a hora que vi um grupo de PM avançando com escudos,
e atrás vinha uma retroescavadeira. E do outro lado, os moradores temi que pudesse acontecer uma cena de violência quase incontrolável e pensei, vou me sentar aqui para evitar qualquer violência. Então aí você tem uma atitude de uma figura pública, né, muito rara. Uma figura pública cuja atitude seria também praticada por Helena, né, já que Helena é essa personagem que não quer a injustiça. Pois bem, então esses são 2 episódios, a gente poderia citar outros, né? Mas o mais importante nesse momento é a criação de uma lei. Em 2004, quando Suplicy era senador, ele cria a Lei 10.835, de 8 de janeiro de 2004. Eu vou ler o primeiro artigo, é pequeno, para terminar, né? Então, o primeiro artigo diz assim, ó, é instituída, a partir de 2005, a renda básica de cidadania, que constituirá no direito de todos os brasileiros residentes no país e estrangeiros residentes há pelo menos 5 anos, não importando sua condição socioeconômica, receberem anualmente um benefício monetário. Veja, essa lei é extremamente importante. Ela é de uma natureza humanitária, né? Ela é para garantir a segurança alimentar, a segurança social. Todos esses temas estão no livro, né? Então, são essas as razões. Deixa eu me ver aqui na tela. Pronto, já estou me vendo. São essas as razões pelas quais eu estou associando aqui a figura do Suplicy ao livro, né? Porque o livro ele tem essa proposta. Que proposta? Fazer o leitor refletir sobre a condição humana, né? Sobre as questões de injustiça, sobre as questões de pobreza, de fome, etc. Embora de maneira assim, muito metafórica, muito indiretamente, mas é essa a grande ideia do livro, né? Era isso que eu queria expor no momento. Muito bem, Adriano. Aliás, agora eu acho que depois da gente ter essas referências e entender que a Helena é um personagem, uma metáfora, né? Uma metáfora de um ser que se revolta com o mundo e se nega a nascer, não é isso? Eu queria saber do nosso vereador Eduardo Suplicy, se Helena nascesse e como política pública, vamos pensar como política pública, o que a Helena, né, e o Suplicy aí teriam em comum para mudar esses quadros do mundo atual? Eu acho que ela teria, né, agora se juntado aos mais de 250 jovens que estão participando do chamado Encontro de Francisco com o Papa Francisco, de Francisco e Clara. O Papa Francisco está promovendo um encontro já desde o ano passado com jovens até 35 anos de 120 países. Deveria ter sido realizado em Assis, dia 20 de março. Mas como a pandemia do coronavírus foi adiada para 19, 20 e 21 de novembro, mas ainda não passou a pandemia. E os jovens escolhidos, eu acho que a Helena estaria, né, dentre esses, me convidaram para conversar no ano passado lá na PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica. E eu expliquei a proposta que o Adriano Albuquerque Gomes acaba de descrever da renda básica de cidadania. Quando eu terminei, os jovens me disseram: nós queremos que você venha conosco para Assis
E eu aceitei, achei que seria tão... Embora tenha feito 79 anos em 21 de junho, eu nasci em 41, eu achei que poderia me juntar aos jovens até na reunião, que, dentre outros, estariam presentes alguns laureados com o Prêmio Nobel, como Amartya Sen, Jeffrey Sachs, Muhammad Yunus, Desmond Tutu e outros, todos defensores desta renda básica. E então, no dia 19, daí o encontro presencial ficou adiado novamente para o ano que vem, ainda sem data marcada. O virtual aconteceu 19, 20 e 21. No dia 21 teve uma fala de uns 20 minutos do Papa e, em seguida, os brasileiros se reuniram, ocasião em que eu disse a eles, olha, quem sabe, como o Papa tem procurado dizer aos chefes de Estado e às nações todas, coloquem em prática os instrumentos de política econômica que possam significar a realização da justiça para que, então, possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países, então, quem sabe, você possa... então, será importante vocês realizarem, e este encontro seria justamente para debater quais as políticas econômicas que contribuem para a realização da justiça. Então, eu fiquei muito contente de ter sido convidado, e daí eu transmiti a eles, no último 21 de novembro, quem sabe possamos nós escrever uma carta ao Papa propondo que ele transmita, inclusive, ao nosso presidente, ao Congresso Nacional e de outros países, que está na hora de implantar a renda básica de cidadania. E eles gostaram muito da ideia, e eu, então, propus essa carta, que agora eu tenho que propor a Helena também para saber se ela vai assinar ou não. Então, mas eu queria fazer aqui um breve intervalo, porque senão eu vou me estender demais antes da Aldemanda falar. Então, a professora, eu sugiro que agora a palavra seja dada para a professora Aldemanda. Claro. Tá bem? Consegue nos ouvir? Tá, estou ouvindo, sim, eu agradeço. E eu agradeço também ao senhor Eduardo Suplicy por esse projeto que eu achei lindo. Acho que há uns 2 anos atrás, conversando com meu filho, e ele citou sobre esse projeto. Ele disse, mãe, você lembra desse projeto? E eu falei, eu lembro. Ele disse, mãe, é o momento, agora seria o momento para esse projeto entrar, né, fazer parte da vida do brasileiro. E também, em nome dele, eu quero me parabenizar por esse projeto, né? Meu nome e nome dele também, que ele também não esqueceu, né? Ele ainda é um jovem de 40 anos, né? Mas ele lembra, e eu acho interessante, né? Como é que ficou marcado esse projeto, tudo que o senhor fez, porque eu só tenho boas lembranças do senhor, sabe? Boas lembranças durante todo esse período que o senhor esteve. Eu acompanho sempre a sua trajetória. Aqui Manaus parece uma assim distante, mas a gente sempre acompanha, né? E eu parabenizo mesmo o senhor, até sou grata por o senhor existir, né? E pensar no povo brasileiro, pensar nas pessoas que mais precisam. E agora, falando um pouquinho sobre o livro, também não pode se aprofundar, senão também não vende, né, Adriana? Então, eu achei muito interessante, achei assim, até muito feliz essa ideia do Adriano, não sei se posso dizer que ele fez uma analogia assim, entre a gravidez e a consciência política voltada ao ser humano. Então, não sei se posso dizer que é uma analogia, mas eu entendi assim, né? E também a forma como isso me tocou, como eu senti
o sentimento que eu tive desse livro, a impressão, né, que ele causou em mim, né, assim, que é uma impressão que às vezes eu era Helena, outras vezes eu era Letícia, né, e eu me sentia, de uma certa forma, sendo alimentada por Sartre e Vladimir, né, pelas conversas deles. Então, eu achei assim, muito interessante essa ideia de gestação, porque é como se fosse uma ideia que ainda precisa ser gestada, que precisa ser elaborada, mas que vai chegar no seu final. E no final sempre é o bem, né? O bem para todos, é o que a Helena queria. E ao pensar assim, que a Helena se recusa a nascer, para mim, a Helena nasceu. Ela nasceu como uma consciência que se espalha, que vai ser transmitido para todos, que muito, porque assim foi só uma semente, mas uma semente que ela germinou de uma outra forma, né? Não nasceu fisicamente, mas ela germinou como a consciência, a verdadeira consciência, aquela consciência que todos um dia vamos chegar, né? Vamos ter. Eu não acho assim, eu chamo que a consciência, dizer assim, ter consciência é diferente do que ser consciente, né? E que eu espero que a Helena, um dia, ela realize essa consciência de ser. Né? É uma consciência que não, ela não está somente, mas ela porque ela é uma consciência eterna que deve chegar a todos os brasileiros, que eu espero assim que chegue, né? Como chegou em mim, no Adriano, no senhor Eduardo Suplicy, no Marcos também, né? E muita gente que já tem essa consciência. Então, para mim, a Helena, ela só veio fortalecer. Ela me fortaleceu para que eu também leve essa semente para outras pessoas, né? Para conscientizar o meio que eu vivo. Né? Então, foi isso que eu senti da Helena. Era a minha participação, né? Eu quero aqui cumprimentar a Aldemanda, que está em Manaus, viu, Eduardo? Está diretamente de Manaus, né? O Adriano é de Manaus, né? E eu acho que a Demanda tocou num ponto bem sensível do livro, porque a gente, no início da conversa, a gente colocou como se a Helena fosse uma pessoa mesmo, né? Como se fosse... Mas ela traz aí uma expectativa de que a Helena fosse um pensamento, né? E aí eu vou explorar um pouco mais, se você não terminou não, viu, Demanda? Porque eu acredito que a gente pode explorar a Helena como um pensamento, e aí eu vou continuar um pouco ainda na ideia de política pública, né? Se Helena fosse um pensamento, viu, vereador de Suplicy, fosse um pensamento, se Helena fosse um pensamento como política pública para resolver as questões humanitárias, e aí somando a ideia da renda cidadã, explica um pouco para a gente, se Helena fosse um projeto de lei para resolver, né, como renda cidadã, explica para a gente como é que isso atinge as pessoas, como é que isso atinge a nós. Do Marcos Stedley, eu acho que a Helena estaria junto com esses jovens e comigo escrevendo essa carta ao Papa Francisco, e acho que com muito entusiasmo, pelo que de alguma forma, o pai de Helena, né, o Adriano, que de alguma forma ele é o pai, né? Eu acho que ele teria a compreensão e a aprovação se a Helena assinar com entusiasmo. Depois eu vou mandar a carta para o Adriano para ele confirmar e colocar a assinatura de Helena e, quem sabe, até da Letícia também, tá bom? Querido Papa Francisco, nós, jovens economistas, cientistas sociais brasileiros,
que participamos do encontro sobre a economia de Francisco e Clara, de 19 a 21 de novembro, em Assis e outros países do mundo, por meio da internet, vimos aqui fazer uma sugestão com respeito aos propósitos maiores que Vossa Santidade tem expressado, que eu acho que são os mesmos de Helena. Isso agora vai ter umas palavras que são do próprio Papa naqueles 20 minutos que ele falou aos jovens. Colocar em prática os instrumentos de política econômica que possam significar a realização da justiça, para que então possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países. Queremos levar em consideração aquelas recomendações que o Papa Francisco nos recomendou em sua fala de 21 de novembro último, ao assinalar que o atual sistema econômico é insustentável de diversos pontos de vista, que precisamos mudanças que visem alcançar o bem comum. Para isso, precisamos desenvolver a cultura do encontro, visando a construção de um mundo melhor para toda a humanidade. Precisamos ter um modelo de desenvolvimento que inclua as pessoas. A economia precisa estar a serviço da vida humana. Não basta o crescimento da economia se não for para todos os irmãos e irmãs. O desenvolvimento econômico deve significar o desenvolvimento integral de todas as pessoas. O que conta é o ser humano. Há que haver um modelo de solidariedade internacional. Sempre precisamos pensar em nós, pois ninguém se salvará só. Olha, eu acho que a Helena parece estar falando aqui. Temos a necessidade sempre um do outro. Estamos de pleno acordo com as diretrizes expressas em suas cartas encíclicas Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, e Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e amizade social, em que expressa: a tecnologia registra progressos contínuos, mas como seria bom se, ao aumento das inovações científicas e tecnológicas, correspondesse também uma equidade e uma inclusão social cada vez maior. Bem, se nós, portanto, quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, precisamos levar em consideração aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio, de se levar a vantagem em tudo. É claro que todos desejamos progredir e ficamos felizes com o progresso de nossos entes queridos, como, então, Letícia ficaria muito contente com o progresso de Helena. Mas é importante que levemos em consideração outros valores, como o progresso das demais pessoas na sociedade, valores tais como os que estão expressos num dos mais belos pronunciamentos da história da humanidade, que tanto exerce influência sobre a minha pessoa, quando o Adriano disse para mim disse há pouco que ficou assim impressionado com a minha atitude lá, quando naquele quase conflito que procurei evitar, deitando-me no chão, com 3 mães se deitaram ao meu lado, uma com a cabeça nas minhas pernas. Daí veio o oficial de justiça e disse: o senhor queira fazer o favor de se levantar? Eu disse: olha, eu não vou me levantar porque eu primeiro quero ver se a senhora pode me pôr no telefone com as juízas para tentarmos adiar essa reintegração. Mas ela: não, isso não pode. Mas é que eu sou um discípulo de Mahatma Gandhi e de Martin Luther King Jr.,
portanto, eu não vou me levantar aqui, não vou criar objeção se me levar. Daí ela falou, então, por favor, levem-no. Daí 2 policiais pegaram meus braços e 2 policiais pegaram as minhas pernas e me levaram para a viatura e daí para o distrito policial. E daí, por isso que eu lembro agora que eu falo, valores tais como os expressos num dos mais belos discursos da história da humanidade, com o qual a Helena muito tinha de afinidade. I have a dream, eu tenho um sonho, desse nosso amigo aqui, não é verdade, Adriano? Martin Luther King Jr., que diz, em 28 de agosto de 1963, perante mais de 250 mil pessoas, diante do memorial de Abraham Lincoln, que havia assinado a abolição da escravidão, e ele disse, eu tenho o sonho de que um dia, nos Morros Vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Bem, que instrumentos de política econômica podem elevar o grau de justiça na sociedade? Quando foi abolida a escravidão, elevamos o grau de justiça, mas não fizemos o suficiente para compensar os efeitos de mais de 3 séculos de escravidão. Se provermos ótima qualidade de ensino para todas as meninas e meninos, todos os jovens, para os adultos, inclusive para os que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, estaremos elevando o grau de justiça. Se provermos muito boa qualidade de assistência à saúde na cidade e no campo, em todos os bairros da cidade, estaremos elevando o grau de justiça. Se realizarmos mais depressa a reforma agrária, num país com forte concentração de riqueza fundiária, estaremos elevando o grau de justiça. Se promovermos mais e mais oportunidades de economia solidária, estimulando as formas cooperativas de produção, estaremos elevando o grau de justiça. Se aumentarmos mais as oportunidades de microcrédito, pequenas somas de recursos para que pessoas sem patrimônio possam adquirir instrumentos de trabalho e realizarem atividades produtivas que lhes permitam oferir uma remuneração suficiente para uma vida digna e pagarem um empréstimo em 12 ou 24 prestações módicas, estaremos elevando o grau de justiça. E daí temos também as diversas formas de transferência de renda, como o do sistema penitenciário, o benefício da prestação continuada, o seguro-desemprego, o salário-família, o abono salarial, o Bolsa Família e, mais recentemente, o auxílio emergencial. E já está previsto na lei mencionada pelo Adriano, 10.835, de 2004, a renda básica de cidadania incondicional e universal para todos os residentes no Brasil, inclusive os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, suficiente para atender às suas necessidades básicas. Trata-se de lei aprovada por todos os partidos em dezembro de 2002 no Senado, dezembro de 2003 na Câmara dos Deputados, inclusive eu verifiquei nos anais da Câmara pelo atual presidente, quando era deputado federal, e sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004. Diz a lei, entretanto, que a renda básica de cidadania será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como fazem o Bolsa Família e o auxílio emergencial, este previsto para encerrar neste mês. Cabe notar que o Brasil é o primeiro país do mundo cujo Congresso Nacional aprovou e o presidente sancionou uma lei para instituir a renda básica de cidadania, para que ela venha, de fato, a ser colocada em prática, faz-se necessário persuadir os que ocupam as principais funções de responsabilidade no Poder Executivo e no Congresso Nacional. Avaliamos que,
a manifestação do Papa Francisco sobre a renda básica de cidadania incondicional e universal poderá contribuir poderá contribuir enormemente para que este objetivo seja realizado. Eis porque consideramos muito importante aqui colocarmos as razões pelas quais acreditamos que a renda básica de cidadania corresponde inteiramente aos fundamentos e objetivos da economia de Francisco e Clara e das encíclicas do Papa. E, em especial, será muito importante se agora, porque, além desta, avalio que a opinião do Papa, a opinião expressa pelo pai da Helena, o Adriano Albuquerque Gomes, neste livro Gravidez Eterna, é um passo fundamental na direção do objetivo desta carta. Então, se é importante que venhamos a pensar bem como é que surgiu essa ideia que tem tanto a ver com as reflexões da Helena. A professora Aldemanda, quando saiu de casa pela última vez, como é que o fez? Por favor. A senhora, a professora Aldemanda, saiu de casa pela janela? Olha, eu saí de casa mais ou menos, né, pela janela. Não, pela porta. Pela porta da casa, claro. Mas, em pensamento, eu saí pela janela, às vezes, digamos, no dia da Helena, eu fiquei de férias. Eu saí de férias enquanto eu estava lendo o livro. Porque quando eu pego um livro para ler, para mim, eu tiro umas férias. Então, eu entro na leitura. Então, às vezes, eu saio de casa também, assim, né? Assim, também, em um livro, eu também saio de casa. Porque, se nós formos a ver a origem da proposta da renda básica, ela vem desde o início da história da humanidade. 520 anos antes de Cristo, o mestre Confúcio, no livro das Explicações e das Respostas, observou que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? Se nós quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituirmos a renda básica de cidadania. Por isso que o meu livro se chama Renda de Cidadania, a saída é pela porta. Se nós formos um pouco mais adiante na história, 300 anos antes de Cristo, nos encontrarmos com Aristóteles, ele diz que a política é a ciência de como atingir o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. A palavra mais citada no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, me ensinou o Rabino Henry Sobel, 513 vezes, é tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que em hebraicos quer dizer justiça social, justiça na sociedade, que era o grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. Então, no livro do Êxodo, de Deuteronômio, dos provérbios de Davi, de Esaú, sempre está a palavra tzedakah. Eis porque, em seus seminários, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, muitas vezes, começa pela leitura do Êxodo, para lembrar da luta pela terra prometida, por justiça social, por reforma agrária. No Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos,
está que eles venderam e juntaram os seus bens, passaram a viver em comunidade, de modo a cada um poder receber de acordo com as suas necessidades. Nas parábolas de Jesus, como na do Senhor da Vinha, ele conta que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um combinou o que ambos consideravam justo e, ao final da jornada, começou a fazer o pagamento pelo último que ali chegou. Ao pagar o primeiro, este lhe perguntou: mas como o senhor está me pagando o mesmo que a último que aqui chegou? Não vê que eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não notou que eu estou lhe pagando o que ambos combinamos como justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? E na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, ele recomenda que todos deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja igualdade, para que haja justiça, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. E se nós formos observar os ensinamentos de Maomé e dos seguidores do islamismo, como os 4 califas que escreveram o livro dos Hadis, Omar, o segundo deles, diz: toda aquela pessoa que tem um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se formos olhar os ensinamentos do budismo, de Dalai Lama, em uma ética para o novo milênio, ele diz: se for para admitir o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos encontrarmos no início do século XVI com aquele que foi canonizado santo pela Igreja Católica em 1935, ao tempo do Papa Pio XI, e que em 2000 foi proclamado como o patrono dos políticos e dos governantes por sua alta estatura moral e ética. E que, no ano de 1516, publicou A Utopia, de Thomas More, em cujo livro primeiro há um diálogo do cardeal Morton com alguns personagens sobre a pena de morte que, instituída na Inglaterra no início do século XVI, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E foi então que um amigo de Thomas More, foi então que o personagem Rafael Itludeu significa um contador de histórias, observou que muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência de todas as pessoas. Vocês sabem que quando... Só um minutinho só, que... Queria só pegar aqui um livro, um momentinho. Grandes referências, não é? Muitas referências. É porque quando o presidente Bolsonaro, naquela reunião de 21 de abril, perante todos os ministros, disse que queria distribuir armas a todo o povo brasileiro, eu fiquei um pouco assustado, né? Na minha casa eu não tenho armas, nunca tive, aprendi com meu pai que não convia. O que ele contava é que, às vezes,
pessoas que tinham revólver guardado no armário, as crianças foram brincar, e daí um menino matou um primo e tal. Então, coisas assim aconteceram e acontecem. Então, arma nunca tive. Vocês têm arma em casa, não? Não, não tem. A minha única arma, vereador Suplicy, é educação, né? Então, E aí eu fico imaginando que a Helena não nasceria num mundo como esse, em que aí sim que eu acho que ela voltaria a ser embrião, né? exato. Porque Pois bem, mata ideias, né? quando ele falou aquilo, daí eu fiquei assustado. E quando ele mencionou há mais de 3 meses que ele estava com a Covid-19 e precisaria ficar pelo menos 2 semanas isolado no Palácio do Alvorada, eu pensei comigo mesmo, quem sabe ele possa ter tempo de ler um livro, e mandei para ele por Sedex a Utopia de Thomas More para ver se ele aprendia essa lição. Você sabe que o chefe de gabinete dele agradeceu-me pelo presente, mas não disse que ele leu o livro. Então, só eu acho que ele precisa ler agora o livro do Adriano, para ver se aprende a lição pode mandar para Brasília. com a Helena, sabe? Então, Afinal de contas, né, o medo da Helena, e aí eu quero até instigar o Adriano a falar um pouco sobre a Helena, porque no mundo das diferenças, né, e que se a gente resolvesse tudo na bala, né, acho que a Helena não nasceria. então, Mas como trazer, Adriano e Aldemada também, trazer superar essa indiferença para que a própria Helena e esse pensamento nasçam da utopia aí que o vereador Suplicy trouxe para nós. bom, Adriano, pode falar. Sim. Eu penso que diante desse histórico tão maravilhoso que o Suplicy expôs, né, e diante de tudo que ele disse, acho que o livro se encaixa exatamente isso. Essa é exatamente a proposta. A intenção é provocar isso nas pessoas, né? É provocar como disse Aldemanda, é fazer com que Helena nasça, né? E Aldemanda disse uma coisa muito importante: Helena nasceu. E, de fato, não nascer para nascer, né? Helena, no livro, não nasce justamente para ela nascer em pensamento. Que pensamento? Todos esses pensamentos que o Suplicy expôs, né? Questão da partilha, questão o fim das diferenças sociais, né? A erradicação da fome, combate às guerras, combate a tudo aquilo que suprime a felicidade humana, né? Essa é exatamente a proposta, humanizar cada vez mais a política, humanizar a economia, né? O vereador Suplicy é economista de formação, ele é professor da USP, né? Não, desculpa, da USP não, da FGV, né? É isso, né? Então, assim, é humanizar tudo que for possível, né? Para que a vida seja feliz e permita que a vida seja uma vida em abundância mesmo, né? Essa frase que é bíblica, ela é política, né? A vida ela tem que ser em abundância, né? Isso é fundamental, né? Sem isso você não tem educação. Eu sou professor junto com o Marcos no Catalano, né? E sou professor também em outra escola. A gente percebe como é difícil a vida dos alunos, né? Como é difícil ir para a escola, voltar para casa. Toda uma eu acho que eu não poderia viver sem ter escrito esse livro, né? Porque esse livro é a angústia sobre tudo isso, né? Mas eu queria ouvir um pouco a Aldemanda e depois, enfim.
eu vejo assim que realmente a vida é uma angústia, mas eu vejo assim que pelo menos, eu sou muito esperançosa, eu tenho muita esperança. E vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos ouvindo você. Então, eu tenho muita esperança. Então, eu sei. A educação, no caso da Helena. A Helena era aquele embrião que estava sendo formada, mas a educação tem o Sartre e tem o Vlado, que de alguma forma eles estavam ali interagindo e fortalecendo aquela educação da Helena, aquela forma de ver o mundo para a Helena. É claro que ela desiste depois, né? Mas eu vejo assim que essa é a forma que nós temos, e aqui nós temos o vereador Suplicy, que é uma parte dessa forma de trazer essa luz ao mundo, né? Que faz parte desse nascimento de Helena. O Adriano, o pai da Helena, o Marcos, que está aqui conosco também. Então, são pessoas assim que já começam a fazer com que essa Helena possa nascer. Né? Tem uma parte do livro que eu achei interessante, eu até anotei aqui, que fala assim: todavia, renasceu em mim, como a minha própria consciência se formou em meu espírito, ao longo dos anos da minha vida. Então, eu vi assim, a Helena, eu até fiz uma observação aqui, assim, a Helena é o ser em ação, que precisa se desenvolver, que no caso seria através da educação, para mostrar ao mundo que a vida pede socorro, né? E que ela tem uma forma de melhorar, ela tem jeito, sim, né? A vida vai melhorar. E eu pelo menos assim, eu penso que tudo tudo passa. A gente aprende a cada dia, né? Cada dia o ser humano se melhora. Às vezes, quando eu vejo certas pessoas na televisão falando, fazendo pronunciamentos, eu fico assim, desanimada, digo, meu Deus, a vida não vai melhorar para certas pessoas. Mas eu acho que vai sim, vai melhorar, porque tem os instrumentos que somos nós, que somos esses instrumentos para que a vida melhore, sim, né? E para que a Helena possa nascer feliz e todas as crianças do mundo que também são um pouco de Helena, né, possam nascer também. Muito boa a sua reflexão, Aldemanda. E me traz a lembrança, uma grande referência, né? Eu lembro que eu estava no Congresso 2018 do Sindicato dos Professores e aparece Luiz Erundina neste congresso, e eu a cumprimento e falo: olha, eu não consigo mais acreditar numa esperança, mas eu só consigo perseverar, eu não consigo mais ter esperança. E ela olhou para mim e respondeu assim: meu filho, com todo aquele jeito carinhoso, ela respondeu: se Paulo estivesse vivo, se Paulo estivesse aqui agora, falaria que você é a esperança. Nós temos que esperançar as pessoas. Então, enquanto esperança, enquanto Helena, como atitude, né, que não nasceu, mas como pensamento que já está escrito no livro, né, Adriano? Eu queria saber um pouco mais aí de vocês, para a gente até dar um fechamento da nossa conversa em relação a esperançar, né? Num mundo em que a proposta é armas, né, vereador Suplicy? Como é que a gente consegue superar esse individualismo, esses problemas do mundo, porque a gravidez e os problemas do mundo, né? Como a gente consegue, além da esperança, como a gente pode fazer com que a Helena se torne, do pensamento do livro, uma atitude diária nossa, né, com o outro, com as pessoas mais idosas, enfim, eu queria saber um pouco, a gente refletir um pouco sobre isso, né, de como superar esse individualismo, esse consumo exacerbado, né, e aí eu passo a palavra para vocês, Adriano, Aldemada, está aberto o microfone. Eu começo, depois eu passo a demanda, e depois o vereador fecha, perfeito, né? Bom, então vamos lá. Eu penso que
eu penso que eu costumo esperançar bastante os jovens. Talvez porque eu conviva muito com eles, né? A gente convive muito com os adolescentes e jovens, pessoas entre 15 e 19 anos. Eu percebo que eles têm a chave na mão, por alguns motivos. Primeiro, porque eles têm muita saúde, né? Segundo, porque eles têm muita força de vontade. E segundo, porque eles já têm uma certa autonomia, que já passaram pela fase da criança, né? E eles já têm uma certa autonomia. E sobretudo, hoje em dia, os jovens, eles têm mais autonomia, se eu não estou enganado, do que antes, né? Claro que existe o outro lado, tem as questões, tem os problemas que impedem toda essa liberdade do jovem, né, de alçar voo, né? Por isso que foi feito o livro, né? Por conta dos problemas. Mas eu penso que a juventude é um ponto de partida. A juventude é uma grande ideia, né? Eu acho que a partir dessa juventude é possível a gente pensar nas políticas públicas, é possível a gente pensar na educação, na saúde, né? E é possível a gente pensar, agora pensando assim em política enquanto partido mesmo, é possível a gente pensar numa forma de fazer partido político de uma maneira que a juventude possa ocupar também esse espaço. Mas também não ocupar de qualquer maneira, né? Porque nós temos alguns vereadores muito jovens que estão fazendo o jogo do egoísmo, né? Então é importante também a gente pensar nessa juventude, mas pensar numa juventude que quer o bem-estar social, porque é isso que deixa a Helena revoltada, né, a não querer nascer. É a ausência do bem-estar social, né? Na verdade, o livro foi lançado em 2019 pela primeira vez, mas ele nasce em 2003 como ideia, né? Como angústia, né, dentro do autor. Então, eu vejo que o jovem, e o Suplicy falou do encontro com o Papa, né, o encontro com jovens. Olha, perfeito. O Suplicy perguntou se eu assinaria. Claro que eu assino. Né? Eu assino e até iria com Helena, né? Iria com Helena para esse encontro, né? Para falar com a juventude, enfim. Eu penso que a juventude é uma população que merece muita atenção, que merece muito, muito cuidado, né? Porque esse pessoal é que vai ocupar os espaços daqui a pouco, né? Então, pegando a questão que o Marcos colocou da Erundina, aproveitando toda a exposição do Suplicy e se juntando à fala da Aldemanda, a questão de que a Helena, na verdade, nasceu, né? Juntando tudo isso, eu penso que a juventude é um projeto a ser muito bem cuidado, porque essa juventude pode, sim, dar uma resposta, né? Em todas as esferas. O Suplicy citou o Aristóteles. De fato, né, o Aristóteles ele diz isso muito bem claro. Né? Política é a arte do bem comum. Né? É a arte do bem comum. E essa arte do bem comum, a juventude tem que assimilar como ideia, como educação, como formação. Levar o Suplicy para conversar com a garotada nas escolas, enfim. Mas a gente sabe que os leis não permitem, né? Adriano, Mas, Adriano,
eu até vou falar, é importante isso que você falou. Suplicy, a gente trabalha numa escola, eu já tive essa oportunidade de levar o Suplicy numa escola em Diadema, ele foi conosco, assim, esperançou a gente com a renda cidadã, explicou para os mais jovens a importância disso, e até a superação, né, disso que você está falando, dessas mazelas que a gente vive, desse individualismo do capital exacerbado e do egoísmo que chega com os novos, só que não novos, né? São os mesmos de sempre, os mesmos discursos, as mesmas ideias. É a Helena que não nasceu às avessas, né? E aí eu queria que vocês dessem aí uma perspectiva em relação a isso, e Suplicy, esperançar, o que é esperançar para vocês, o que é esperançar ao Demanda? Ainda hoje, das 11 até as 2 da tarde, houve o encontro dos amigos do MST, e lá muito foi falado a palavra esperançar, os objetivos de Paulo Freire, que usava muito este verbo, e no próprio discurso no pronunciamento que fez João Pedro Stedley, ele disse, e nisso eu estou de acordo com ele, o quão importante é que em 2021 e 2022 venhamos a unir todas as forças progressistas, os partidos políticos a que tenham afinidade para levar adiante desde a reforma agrária e todos esses instrumentos de política econômica e social que venham a significar a realização da justiça. Mas sabe que eu acho que a Helena, de alguma forma, eu agradeço, então, que o Adriano e a Helena venham a assinar esta carta, mas eu acho que ela já conversou com o Papa, sabe disso? E o Papa já deu a resposta. Você sabia disso, Adriano? Adriano? Oi, eu estou sabendo agora. Está sabendo? Porque acaba de sair o último livro do Papa, Vamos Sonhar Juntos, o caminho para um futuro melhor. E eu acabo de ler, e na página 143, veja, eu acho que a Helena conversou com o Papa, veja o que o Papa diz. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos um mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Eu acho que a Helena conversou com o Papa. O que você acha? É impressionante, mas eu também acredito que sim. Há uma convergência muito grande, é de impressionar, né? Agora você precisa fazer a Helena conversar um pouco com o Paulo Guedes para que ele, então, venha a aceitar a renda básica universal e incondicional como um direito à cidadania. Está bem? Sim, perfeito. Perfeito. Eu acho que essa conversa com o Paulo Guedes exigiria uma articulação maior. Né? Aí seriam várias Helenas. Então. Né? Seriam várias Helenas de maneira muito
organizada, porque... Todos esses jovens, amigos do Nada papai. impede da gente mandar um livro para ele também. Já começamos mandando livro para ele. Quem sabe já faça essa reflexão, né? Exato. Aldemanda. Oi, espera só um pouquinho, seu microfone está... Eu vou ligar aqui, espera aí. Oi, pode falar, agora a gente te ouve. Sim, sobre o esperançar, eu penso igual ao Adriano, a partir dos jovens, né, das crianças, a partir das crianças, desses jovens, que a gente pode prever um futuro melhor. Mas nós somos os instrumentos para isso, né, para que leve esse conhecimento, principalmente da moral, né, moral. Acho que os jovens de hoje, eles precisam muito ainda dessa parte moral, desse ensinamento assim, de valorizar o homem, valorizar o ser humano e não só a matemática, né? Só a matemática, valorizar só o Paulo Guedes, no caso, né? Mas, no caso, valorizar mesmo o ser humano. Então, eu vejo que a partir daí vem essa é o esperançar. Somos nós que temos essa obrigação, né? Uma obrigação mesmo de levar para as crianças, principalmente nós que estamos na sala de aula, levar para as crianças esse conhecimento, né? Para que eles possam ter essa vontade de mudar o mundo também, e mostrar para elas, né, que é mais importante essa mudança do que permanecer como já está o Brasil, né? E eu também concordo que o Papa já deve ter lido mesmo a Helena. Ele já conversou com a Helena mesmo, né? É verdade. Já conversou. E a Helena é essa ideia, né? Na verdade, a Helena está em todos nós, né? Quando eu falei que a Helena já nasceu, é porque ela nasceu de uma certa forma como a ideia mesmo que já está em nós, né? Essa Helena. Então, eu acho muito interessante, eu agradeço muito mesmo ao Adriano por esse livro, que foi muito legal para mim, e para as pessoas que já leram, também gostaram muito dessa ideia de Helena, e eu achei bem interessante mesmo. Eu tenho muito a parabenizar o Adriano por essa grande ideia de Helena. Antes da gente ir para a etapa final aqui do nosso encontro, que a gente já tá tão gostoso que a gente ficaria aqui, né, por horas e horas. É muito gostoso ouvir as palavras aí do Eduardo Suplicy, do Adriano, da Aldemanda. Além da esperança, a gente tem que saber, Adriano, e aí a gente não pode deixar de fazer o merchan, onde é que a gente encontra o livro? Como é que a gente compra esse livro? Como é que as pessoas que estão assistindo a gente encontram o Gravidez Eterna e os Problemas do Mundo? Os problemas do mundo a gente encontra em todo lugar. Agora, não o livro... O livro, conta pra gente. O livro está em e-book na Amazon, e eu fiz uma loja virtual. Ele está em físico, né? Na minha loja virtual e numa outra livraria. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Eu coloco, se você falar, eu coloco aqui. Assim, em e-book está na Amazon. Deixa eu ver se eu consigo. É só digitar, né? Acho que Gravidez Eterna ou Os Problemas do Mundo na Amazon, aí aparece o link do e-book, e o livro na minha loja virtual é www.livrocaféetapioca.com.br. Livro, Café e Tapioca, tudo junto. Vamos colocar para o pessoal ver. Na Amazon.com.br, né? Em e-book. Vou colocar aqui para o pessoal poder. Olha, ó. Na Amazon.com.br, em e-book. Olha, tá errado, faltou o e-book, né? Porque senão vai pensar que não tem versão impressa, né? Que triste. Eu ainda sou familiarizado com a versão impressa, porque aí dá para dar autógrafo. O e-book ainda não inventaram forma de dar autógrafo, né? Não dá para dar o autógrafo virtual, né? Aí, ó,
Tá na Amazon. E o outro site, Adriano? É www.livrocaféetapioca.com.br. Tapioca.com.br. É esse daqui, né? Isso. Livrocaféetapioca.com.br. Vocês conseguem aí comprar o livro Gravidez Eterna, conhecer a história da Helena, porque os problemas do mundo a gente já conhece, a gente só vai refletir refletir e pensar como a Helena pode sair dessa gravidez que a gente não consegue. Sempre tem alguém que coloca a Helena de volta dentro da barriga e quer transformar a Helena de volta em embrião. E aí eu queria que vocês dessem uma palavra final, a gente se despedir das pessoas que estão assistindo. A gente está aqui com 22 pessoas assistindo ao vivo a gente. E aí, Adriano, quem começa, fique à vontade. Bom, eu começo, depois a Aldemanda, aí o vereador faz uma finalização. Primeiro eu quero agradecer a Aldemanda. A Aldemanda foi minha colega de turma pela primeira vez lá na Federal do Amazonas, né? Nós estudamos juntos, discutimos bastante na época, a gente conversava muito e nos tornamos assim grandes amigos, né? Então, obrigado, Aldemanda, por ter vindo. E quero agradecer também bastante o vereador Suplicy por ele ter vindo, né? Eu queria ter feito essa homenagem porque justamente se encaixa no livro, né? As atitudes, a trajetória política do Suplicy está tudo dentro do livro mesmo, né? Então agradeço muito a presença do Suplicy. Agradeço a presença de todo mundo que está assistindo, né? Os alunos, os professores que entraram na live. E eu desejo que essa ideia de humanidade, de humanização, né? De uma política, de uma economia mais humana, né? Mais solidária, né? Eu desejo que a renda básica de cidadania possa, de fato, ser uma realidade, né? Eu desejo que a educação possa acontecer da maneira como a nossa juventude merece e da maneira como ela tem que acontecer. Eu desejo que a saúde pública seja uma saúde mais eficaz, né? O SUS é um sistema perfeito, né? Mas a gente tem que defender o SUS, porque ele está sob ameaça, né? Nós temos que defender o SUS. Enfim, eu vou sempre querer uma humanidade mais solidária, com menos fome, se possível, com a erradicação da fome, né? Enfim, eu quero que as coisas aconteçam. Né? É isso. Aldemanda. Que você eu agradeço, em primeiro lugar, o convite, né? Eu me sinto honrada de participar com o Adriano, o vereador Suplicy e o Marcos, né? E também agradeço a presença de todos. E eu quero também que a Helena possa nascer em cada um de nós brasileiros, mas em todos os brasileiros, em todos, que todos possam ser Helena também, né? Na mudança, em ver o outro com um olhar humano. Então é isso que eu agradeço a todos que estão participando, se alguma das minhas convidadas estão aqui também agradeço a presença de todas, e que, assim, que nós tenhamos um próximo ano, né, o ano de 2021, bem melhor, muito melhor mesmo, que a Helena possa nascer em 2021. E eu quero só fazer uma pergunta aqui para o Adriano, que eu sei que esse é o terceiro livro dele, né, Adriano? Então, eu também quero que você deixe o endereço. Seria bom, né, para comprar os outros livros também, porque eu pretendo ler também os outros livros teus.
Então, eu quero saber, assim, como é que eu faço para comprar também os teus livros, os outros. Se eles já foram editados. Está no site, Adriano? Está no site Livro, Café e Tapioca? Não, no livro Café e Tapioca só está esse segundo livro, que é o Gravidez Eterna. Na Amazon tem os 2 livros, né? Tanto o primeiro, o nome do primeiro é A Substância Divina e a Subjetividade em Descartes, né? É um livro de filosofia técnico, né? É mais técnico. E agora eu resolvi me voltar para a literatura romanesca, né? Em romance, né? E só para dizer, aproveitar que o terceiro já saiu do forno. É um livro que tem inspiração um pouco no Thomas More, que o Suplicy citou, né? Enfim, se o livro de Helena é um livro crítico, né? De revolta, enfim, o terceiro livro vai ser um livro para dizer, não, a gente precisa, tem solução, é um livro de esperança, enfim. Mas nada de autoajuda, jamais. Jamais. Adriano, você poderia informar o seu e-mail? Meu projeto musical... Tem a palavra meu? Meu projeto musical @yahoo.com.br. Meu projeto musical yahoo.com.br. Projeto musical. Você esteve no meu gabinete, então, quando eu fui secretário de Direitos Humanos em 2015, por aí, ou 2016, e na ocasião eu lhe dei o meu livro, Renda de Cidadania, Saída pela Porta? Sim. Eu dei o primeiro livro para o senhor e o senhor me deu o livro, só que naquela versão menor, né? Naquela versão menor. Na versão Renda Básica de Cidadania, a resposta dada pelo vento? Isso, perfeito. E você mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo, eu sou professor aqui em São Paulo, eu moro em São Miguel Paulista. São Miguel. Na Zona Leste. Acho que você tem meu telefone, depois, se quiser, combina, você dá uma passada aqui, eu posso lhe dar o livro, mas eu pedi o seu e-mail para lhe enviar a cópia da carta ao Papa, e o Marcos Tedder, eu tenho o seu e-mail já? Creio que não. Posso passar? Vou passar para o senhor meu e-mail. É marcos.vinicius. Vou colocar aqui. marcos.vinicius@professor.sp.gov.br. Vou colocar aqui na tela, está na tela. marcos.vinicius@professor.sp.gov.br. Depois eu posso, se eu mandar para vocês dois, vocês mandam para a professora Aldemanda, então? Com certeza. Sim. Eu queria dar uma boa informação aqui. Você sabe que na quinta-feira a Rede Nossa São Paulo, com o Ibope Inteligência, publicaram essa pesquisa sobre a cidade que queremos, com inúmeras observações, e dentre os resultados desta pesquisa está que
cresce a proporção de paulistanos a favor de uma renda básica para toda a população de São Paulo. Em 2018, 55% das pessoas entrevistadas se disseram a favor. Em 2020, 77% das pessoas responderam sim à pergunta. Na Câmara Municipal de São Paulo existe uma proposta de projeto de lei cujo objetivo é garantir uma renda básica para toda e qualquer pessoa residente no município de São Paulo, sem diferenciar raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. Você é a favor ou contra esta proposta de garantir um benefício de transferência de renda básica para toda e qualquer pessoa residente na cidade de São Paulo? 77% responderam sim. Agora, com o conhecimento do pensamento da Helena, propiciado pelo livro do Adriano Albuquerque Gomes, acho que vai aumentar essa proporção. O que vocês acham? Aldemanda, tenho razão? Toda razão, sim. Então, vamos esperar, né? Espero que dê tudo certo e a gente tem que ir para a luta, né? Procurar mesmo ver qual o caminho que devemos tomar para que as coisas comecem a acontecer. Tá ótimo. De maneira que eu quero também agradecer essa oportunidade ao Marcos Stedley, ao Demanda, ao Adriano Albuquerque Gomes, e me disponho, sim, se quiserem, que eu vá um dia fazer uma palestra, tanto na escola de vocês, quanto da professora Aldemanda lá em Manaus. Poxa, aqui em Manaus, né? Seria uma honra. Tá bem? Logo, tudo isso vai passar e a gente vai estar aí junto, misturado na escola de volta. Quero agradecer a todos, a todas que nos acompanharam. Antes da gente ir, Adriano, tem uma pergunta que eu vou deixar, eu coloquei e eu queria que você respondesse, tá? Eu sei que tem muitas coisas que as pessoas colocaram aqui, mas tem essa pergunta aqui. A Helena poderia querer nascer em qual lugar do mundo atualmente? Se ela tivesse que escolher, acho que no mundo todo, né, deveria nascer a Helena, mas onde você acha que a Helena começaria? Olha, se fosse na atual situação, se fosse no atual momento, eu acho que Helena gostaria de nascer em Cuba. Por muitos motivos. Por muitos motivos, né? Eu não sei se a Eliette gostou da minha resposta, mas, enfim, eu acho que... Né? Eu acho que a gente gostou só por um motivo, porque eu acho que a gente precisa de um mundo mais igualitário e as pessoas confundem muito as coisas. Então, gente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. A gente está encerrando aqui. Muito obrigado a você que acompanhou aí na sua casa, no YouTube. A gente vai dar conta aí do futuro e eu tenho certeza que começa com boas ideias e boas ações. E, Adriano, parabéns pelo livro. Não deixem de procurar o livro no Amazon e no site do Adriano. Um grande abraço a todos, uma boa tarde e até mais. Tchau, tchau. Felicidade. Tchau.